Eu demorei, mas eu voltei. E caramba, Donald Trump ganhou? Pois é, gente. Ele ganhou a eleição. Alguns podem estar tristes. Muitas pessoas estão tristes, principalmente nos Estados Unidos. Outras pessoas podem estar felizes, principalmente os ditos conservadores. Mas eu pretendo aqui explicar algumas coisas sobre isso para desmistificar todo esse mito que está se criando em volta dessa história. Primeiramente, a gente tem que entender como que as eleições funcionam nos Estados Unidos. Ele é o 5º caso de presidente a ganhar a eleição dos Estados Unidos sem ter a maioria dos votos. Aí você me pergunta, como que isso acontece? As eleições lá são um pouco diferentes daqui. E eu vou explicar bem resumido, mas se vocês quiserem, vocês podem olhar os links na descrição, que eles explicam com mais detalhes como é que isso funciona. Mas basicamente você tem o colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral ele calcula mais ou menos quantas pessoas tem, e aí por causa disso você tem alguns delegados que votam por você. Você tem um estado em que, calculando o número da população, ele vai ter direito a 10 delegados. Esse estado terá 8. Por quê? Porque tem muitos estados pequenos, ou com pelo menos pouca população, que só vai ter direito a 1. Só que tem uma outra regra, em que precisa de pelo menos 3 para ser justo. Eu acho que se tivesse um só seria justo para aquele estado. Porém, esse estado que deveria ter 10 vai ter 8 para dar 2 para esse que ficar faltando. E são alguns casos. No vídeo está especificando melhor. Aí na descrição, um desses aí. Ocorrem injustiças com um sistema assim. Imagina, tem 52% de aprovação para Hillary em uma delegacia, no caso em uma região ou em uma cidade. Então esse voto aqui vai para Hillary, o voto inteiro. Então as outras 40 e poucos por cento da cidade não conta, só vai contar um voto. Na outra região foi majoritariamente, sei lá, 60% foi Trump. Então vai ser voto pro Trump. Os outros votos não contam, basicamente. Não valem de nada. Só vai valer o que o delegado botar lá. E aí, quando você pensa assim, há uma distorção muito grande. Se você for comparar, então, muitas vezes o número de pessoas que votou no candidato e efetivamente os votos dos delegados, porque os votos dos delegados, quando você bota isso numa larga escala, num país tão grande quanto os Estados Unidos, você vê que há uma distorção muito grande. Por mais que ele não tenha conquistado votos dos principais centros urbanos, que no caso teriam mais delegados, ele conseguiu do resto do país. Principalmente, o que foi decisivo na vitória dele foi o Rust Belt, que é lá em cima no mapa. Você vai ver aí no vídeo do Ideias Radicais. Eu não sou muito fã desse cara, mas se tem de uma coisa que ele entende é de economia e de vez em quando algumas coisas em política. Ele entende algumas coisas assim. Você não pode negar que ele tem algum conhecimento. Só não vai muito pela telha dele. Até pode ouvir, mas sei lá, ele fantasia demais. Quando parte pro social, ele parece que não entende muito bem. Ele parece viver num lugar privilegiado e não sofreu na vida. No Rust Belt. No Rust Belt, no caso é uma zona um pouco controversa. Nas últimas eleições, eles foram mais a favor dos democratas, que no caso é o partido da Hillary. E eu já vou falar dele um pouco mais adiante. De vez ou outra entra um republicano no poder, mas a maior parte do tempo são os democratas. As últimas vezes que eles entraram, eles estavam meio que, vamos cuidar de vocês e tal, vocês estão quebrados, que coitadinho, né? Aí chegou o Trump e falou assim, foi por causa deles que as empresas que ficavam aqui, que sustentavam vocês, saíram. Eles que alimentaram o lobby e as tendências mundiais de migração das empresas para atender os interesses deles
e eles tiraram seus empregos. Eu vou trazer o emprego de volta. E isso foi fundamental para ganhar a eleição nesses estados e, consequentemente, nos Estados Unidos. Porque são estados estratégicos. No vídeo do J.C.P. Gray, ele explica que quando você tem vantagens sobre algumas delegacias desses estados onde tem menos delegados, mas rurais, se você for somando, você vai ver que você consegue um número maior de votos, porque você vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho cá, um pouquinho cá, um pouquinho cá, quando você vê, você já tem mais de 50% dos votos e então você é presidente dos Estados Unidos. Lá não tem segundo turno, lá é primeiro turno e acabou. Você tem uma parte dos votos dos delegados, dando-se o resto. Então é aquele sistema de que o que tem mais votos ganha tudo. Não tem partes menores. Então eu acho que esse também foi um erro do Ideias Radicais, por ter falado que, de certa forma, os outros votos podem ter contribuído para a vitória do Trump, ou para a derrota da Hillary, pelo menos. Não faz muita diferença, esses votos não vão fazer tanta relevância, como eu falei. Aquele que ganha um número maior de votos naquela delegacia é o que leva o voto, ponto, acabou. O resto não conta muito, né? Outro motivo para que eles tenham escolhido o Trump: a corrupção. A corrupção é inerente ao sistema político. Qualquer sistema político, qualquer sociedade, você vai ter corrupção. Quase que toda, praticamente, quando ela começa a crescer, principalmente. Em sociedades pequenas, as pessoas elas são capazes de viverem mais em harmonia, podemos dizer assim. Elas podem conversar e, assim, combinar as coisas que a sociedade vai fazer, o papel de cada pessoa e tal. Ter uma coisa mais igualitária, podemos dizer assim, uma coisa mais equilibrada. Só que, à medida que a população vai crescendo, isso se torna sustentável. Por mais que você tente manter assembleias, debates e reuniões para que os direitos e os deveres sejam garantidos e cumpridos, você acaba não podendo mais sustentar esse modelo pura e simplesmente porque tem muita gente e tem muita opinião e tem muito interesse. E isso acaba não dando tanto certo. Acho que é por isso que o socialismo não deu certo. Porque ele acabou continuando sendo representativo. Ele não conseguiu distribuir o poder para as pessoas. E eu acho que em sociedades maiores isso é bem utópico. Então isso também serve pro anarcocapitalismo, ou para as anarquias, podemos dizer assim. Cada pessoa tem o seu poder. Será que isso dá certo? Eu não sei. Sou pró-Estado? Acho que tem umas coisas no Estado também que estão erradas. Mas por isso eu não formei opinião sobre isso. O Estado, ele necessita de bens, ele necessita de conhecimento. Ele precisa de maneiras para manter o povo sob controle. E essas maneiras são intelectual e coercitivo. Ou seja, o governante ele precisa fazer com que as pessoas acreditem que as leis ou as regras ou o que quer que seja imposto, tudo aquilo que as pessoas são obrigadas a fazer, precisa ter uma razão aparente. Ela não precisa ser real. Ela só precisa controlar as pessoas o suficiente para que elas obedeçam e que tenha ordem na sociedade. Caso isso não seja o suficiente, caso essa questão ideológica não seja forte o bastante para controlar essas pessoas, aí vai vir um poder coercitivo, vai vir o exército, vai vir a polícia militar, etc. E vai bater, agredir, prender essas pessoas. Isso aí é sociologia de Durkheim, basicamente. Seria um sistema aristocrático que manteria as pessoas em ordem através de uma hierarquia. E é isso que acontece. A maior parte das sociedades elas obedecem mais ou menos uma ordem assim, pelo menos humanas e alguns primatas.
Mas para isso acontecer, esses políticos, essas pessoas no poder, elas precisam de conhecimento e de força. Então essas pessoas elas vão ter mais oportunidades de estudo, elas vão ter mais conhecimento, até porque elas têm o poder na mão acima das outras pessoas e elas vão concentrar esses bens na mão delas, tanto bens de consumo quanto esse conhecimento e essa inteligência de administrar esses bens e a ideologia populacional. Então, eles vão criar regras, eles vão criar maneiras de pensar para que as pessoas se convençam de que aquilo ali é verdade. Então, no passado você tinha, por exemplo, a opressão que a igreja fazia nas pessoas. As pessoas eram forçadas a seguir determinada religião do Estado e, por causa disso, elas eram forçadas a comprar todo aquele pacote de ideias que aquela religião trazia, e quem se opusesse era queimado, torturado, apedrejado, vai variar de sociedade para sociedade. Basicamente, esses são os dois esquemas de poder. Só que ninguém governa sozinho. Estou me baseando isso um pouco no que eu aprendi na minha vida, mas também naquele vídeo do G.C.P. Gray falando que é política. Botei aí embaixo o primeiro link. O que isso significa? Significa que os bens não estão na mão de um só ou de poucos. Bem, são poucos, mas são um número maior do que você imagina. Não é só nos políticos que está o poder. Está principalmente nos empresários, latifundiários. Eles sim têm o poder. Eles constituem um lobby empresarial e agropecuário que regem as leis do mundo. São eles que são os principais aliados dos democratas, principalmente. Alguns republicanos, sim, mas os democratas são mais ligados a eles. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Você vê que o governo federal ele é muito conivente ao agronegócio. Por que você acha que Cátia Abreu era ministra, ou é ainda, não sei? Assim, Cátia Abreu ministra do meio ambiente, sendo que ela queria desmatar a Amazônia inteira falando que aquilo ali era inútil. Que você vê. Então, ninguém governa sozinho. Precisa-se do apoio deles. E sem o apoio dessas pessoas que têm dinheiro, que têm a terra, que têm essas propriedades sendo crédito, eu levo o dinheiro como um crédito. Porque o dinheiro ele é um aval para você consumir, para você comprar coisas, para você obter objetos que você não produziu. Então ele é um crédito, sim. Ele avalia o quanto de que você tem de dinheiro é o quanto você pode ter na sua vida, basicamente. Você pode construir coisas? Pode, mas você vai precisar do dinheiro para fazer até essas coisas. Então, sim, o dinheiro é um crédito. Mesmo físico. O político, ele tem que se aliar a esses caras e agradar mais eles do que a população. Porque sem agradar eles, sem poder. Porque na verdade quem detém o poder são eles. Os democratas, para se manterem no poder e terem até a superioridade na Câmara dos Deputados e no Senado, eles precisaram se unir fortemente a esse lobby. E os Clinton, no caso a família da Hillary Clinton, eles são intimamente ligados a isso, eles são bem fundo mesmo. A Wikileaks denunciou vários esquemas disso. Wikileaks, um site que vaza documentos, segredos do governo e várias outras coisas. Eles são um site de denúncia que surgiu na Deep Web. E aí eu estou chegando no porquê que a Hillary não seria uma boa opção. Os democratas eles se mantêm no poder há muito tempo mesmo. E o principal motivo é esse. Essa questão de eles se unirem à burguesia, podemos dizer assim, ao lobby empresarial que controla o mundo, basicamente. Que quem controla os Estados Unidos controla o mundo. Fato. Pelo menos hoje. No dia que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo daqui a 5 anos e seja a China. Não sei. Apesar de que a China está numa crise que pode ser até pior do que a dos Estados Unidos. Pode ser. Não sei. Não sei do futuro.
A Hillary Clinton, ela não está só envolvida em esquema de corrupção. Ela é advogada e ela já defendeu diversos casos de criminosos, principalmente estupradores, e conseguiu inocentar eles pela justiça. Um caso muito famoso é de uma menina, acho que de 12 anos, se eu não me engano, que foi estuprada, foi violentada, teve a vida destruída e ela simplesmente chegou pro juiz e falou assim: ela fantasiava com isso, ela brincava de DJ pensando nisso, eu gostava, ela queria mesmo. Sendo que ela ficou anos e anos em tratamento psicológico. Ela não conseguiu se casar depois disso. O sonho dela era se casar quando ela fosse adulta. Ela sonhava em ter filhos. Ela sonhava em ter uma vida feliz. E essa pessoa que ela defendeu, esse cliente, destruiu a vida dela. E sabe o que a Hillary Clinton fez? Além de defender esse cara, que você poderia comentar, mas ela estava defendendo o cara, não sei o quê. Primeiro que isso é crime. Isso é crime. Ela poderia ser presa por causa disso. Ela só não é presa porque ela tá ligado a essas pessoas poderosas. Ela tem poder, de certa forma. Então ela não vai ser presa. As leis não vão agir contra ela. Porém, um advogado em um caso assim, um advogado ético, ele chegaria pra promotoria e falaria tudo. Não, talvez não tudo, mas, poxa, pelo menos falasse: eu não vou mais defender esse cara porque esse cara é culpado. Mas o que ela fez? Ela riu do fato de que o polígrafo não funcionou com ele. Ela riu da menina, que era indefesa. Riu que ela era uma ótima advogada e poderia defender qualquer pessoa no mundo. Ela se gabou. E não vem dizer que ela é a defensora das mulheres, dos negros, da minoria. Não. Ela só está interessada no voto. Ela só está interessada no poder. Ela está pouco se ferrando pra gente. Eu digo pra gente porque a política nos Estados Unidos afeta a gente sim, tá? Mas mais especificamente pra eles mesmo, pros Estados Unidos. Ela não liga. Ela só comprou esse discurso porque esse discurso estava em alta. Era um discurso que iria ganhar a eleição, principalmente nas cidades grandes. No caso, no ambiente rural, o Partido Democrata tinha que capengar voto, basicamente. Tinha que implorar um pouquinho ali, um pouquinho cá, e aí ganhava. Porque já tinha a maior parte dos delegados já nas grandes cidades, e aí nas pequenas eles iam garimpando um pouquinho e pronto, ganhou. Era isso que eles quase sempre fizeram, não só para a presidência, mas principalmente para deputados e senadores, porque às vezes é mais importante você ter o legislativo, quem faz as leis, do que o executivo, porque o executivo ele simplesmente executa, né? Então é o que faz as coisas, mas não adianta nada se quem escreve como se faz, o que fazer, não for do seu partido, não for ao seu favor. Então é mais importante ter quem dita as regras ao seu favor. A conclusão que eu chego é que ela é uma psicopata. Ela só quer saber do poder, ela não quer saber de mais nada. Tudo que ela falou sobre direitos humanos e tal é mentira. Ela não tá nem aí. Não que o direitos humanos seja uma mentira, mas que ela defenda isso, que ela ache isso certo, que ela ache isso legal, tá por se lixando. Aliás, ela também esteve envolvida com casos de pedofilia dela mesma, não só ela facilitando esses estupradores, mas ela mesma sendo uma delas, o tal Lolita Express. Você pode ver mais detalhes sobre isso pesquisando sobre Lolita Express, você vai achar. Ou você vendo os links aí na descrição, tá falando sobre isso também. E você vai ver as atrocidades que ela cometeu. Acredite se quiser, mas as provas estão todas aí. E a população ficou sabendo disso. Talvez não de tudo, talvez não desses casos de estupro, mas principalmente dos esquemas de corrupção. E a população já vem sabendo isso há algum tempo, que o Partido Democrata é corrupto. Talvez eles tenham se convencido com o discurso do Obama, mas não se convencem mais, porque eles estão cansados da politicagem, eles estão cansados da corrupção corrosiva.
E o que o Trump fez? Qual foi a propaganda dele? Irei trazer os empregos de volta. Eu vou trazer essas multinacionais que saíram daqui de volta. Porque vocês merecem. Vamos fazer a América grande de novo. O capital tem que ficar aqui, não lá. Com esse discurso, também falando aquele monte de abobrinha, ele ganhou a eleição. Esse é outro grande motivo também. Ele conseguiu convencer o pessoal do Rust Belt com esse discurso. O pessoal tinha muitos motivos para não votar na Hillary. Ela é corrupta, ela é pedófila, ela facilita estupros. E o Trump? Quais são as acusações contra ele? Misoginia? Ele não era misógino. O máximo que ele fez foi fazer um comentário infeliz pra ele, mas que é meio que verdade, que quando você fica rico, as garotas dão em cima de você, as mulheres. Isso é verdade. E também as falências fraudulentas. Ele se declarava em falência e aí o governo dava um auxílio, sendo que ele não estava falindo porcaria nenhuma, ele só não estava indo tão bem assim nos negócios dele. Mas ele é um estrategista. Isso é crime? É. Mas eu acredito que é um crime menos pior do que o que ela cometeu, que é de corrupção extrema. Por mais que necessário no sistema, tá errado. Isso prejudica a vida das pessoas. O principal motivo da vitória do Trump é uma população cansada de não ser ouvida. É uma população cansada de ser explorada. É uma população que está cansada dos golpes de corrupção. População que está cansada do politicamente correto. Que cá entre nós, todo esse discurso da dita esquerda, os socialistas, é chato pra caramba, é muito chato. Até porque você não pode falar um negro, qualquer coisa, e ele já vem em cima de você te perturbar, de encher o saco, você falou errado, que blá, 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 blá. Gente, não se pode fazer uma piada, não se pode fazer nada, não se tem liberdade de expressão ao conversar com pessoas assim, que eles querem impor isso para todo mundo. Eu acho sim que devemos ter direitos sociais, eu acho sim que devemos lutar por algumas causas. Devemos lutar pelos direitos das mulheres, devemos lutar pelos direitos dos negros, devemos lutar pelos direitos dos deficientes, e por aí vai. Só que eu acho que esses movimentos exageram, eu acho que essas pessoas extrapolam, elas vão muito além da conta. Então, eu acho mais coerente dar uma freadinha nessas pessoas, entende? Mas eu não acho que Trump é uma solução para isso. Aqui já vai mais uma questão de opinião, vendo em base qual foi o comportamento dele em campanha e depois da campanha. Ele sabe trabalhar com marketing, ele é um empresário milionário. Então, ele falou o que o povo queria ouvir. Ele falou o que as pessoas queriam ouvir. Talvez não todas, mas principalmente o pessoal do interior, o pessoal rural. Ele apostou nessas pessoas. Ele ganhou apostando nessas pessoas, por incrível que pareça. No máximo, o que ele conquistou de delegados das cidades grandes foi por causa desse cansaço que eu citei. Cansaço das injustiças e dos exageros que os Clinton e os democratas compraram nas últimas décadas para eles poderem se sobressair. Ele resgatou um discurso mais conservador, que conquistou mais pessoas agora. Ele falou aquilo, mas ele não vai cumprir a maior parte do que ele falou. Ele não vai obrigar o México a construir um muro, ele não vai expulsar os imigrantes legais, ele não vai tacar bomba nos islâmicos, ele não vai fazer nada disso. Talvez uma coisinha ou outra voltada nisso, talvez. Isso é muito improvável. Eu acho que ele vai ser um presidente bem passivo. Eu acho que ele vai ser um presidente bem tranquilo, sabe? É a minha opinião. Eu acho que ele não vai ser muito extremista, não. É o que eu acho. Sabe por quê? Porque você vê o tratamento que ele está dando agora para as pessoas. Vai ver uma notícia. Você vê sobre ele agora, mais recente. Você vê que o cara virou um santo. Da noite pro dia. Só foi ele ganhar que ele mudou o comportamento. Isso indica que ele não vai cumprir a maior parte do que ele falou. E que ele não tem intenção nenhuma de fazer nada disso.
ou que pelo menos ele vai diminuir a bola um pouquinho até ele conquistar a popularidade no Senado e na Câmara, pelo menos. Então, por enquanto, as coisas vão ficar tranquilas, e por mais que o dólar esteja subindo agora, é a instabilidade política do momento. Mais tarde, ela vai diminuir e provavelmente já em dezembro você já vai ver uma queda no dólar e uma estabilidade do mercado financeiro maior, né? Então, não se desespere pelo Trump ter ganhado. Você vai poder ir para a Disney daqui a pouco. Os direitos das pessoas não vão ser tirados de lugar nenhum. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem de lugar nenhum. As coisas vão continuar mais ou menos como são. Não vai mudar muita coisa. Vai manter o status quo. Ele apareceu como um herói, e isso é perigoso. Ele apareceu como algo diferente dos outros políticos, porque ele não está envolvido com esses esquemas de corrupção. Eu citei o crime dele há alguns minutos. Apesar disso, não são crimes diretamente ligados à política. São ligados à falha do sistema. Uma falha do sistema que permitiu com que ele recuperasse o dinheiro. Ele não se envolvia com esses esquemas de corrupção da política até esse exato momento. Agora ele já está envolvido, óbvio, porque ele é político agora. Pode não estar assumindo agora, mas ele provavelmente já está montando seus contatos, seus esquemas, etc. Isso ele já não estava fazendo isso durante a campanha. E eu acho que eu já falei demais. Desculpa ter tomado todo esse tempo de vocês. Espero que o compilado tenha ficado bom. Espero ter acrescentado alguma coisa, que você tenha entendido por que o Trump ganhou. E tem mais coisas aí na descrição e tal, os links bem interessantes para você ler, para você ver vídeo. A maioria está em inglês, desculpa gente, eu não consegui achar tanto material legal em português, porque a maior parte eram opiniões de extremistas bem distorcidas ou com pouca informação, o que acabava sendo uma certa desinformação. Tentei trazer algo mais completo e compacto possível. Desculpe se o tamanho do vídeo ficou gigante. Eu tive que gravar várias vezes isso aqui, porque a câmera sempre me trollava. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Gente, uma última coisa que eu esqueci de falar para vocês é sobre os Simpsons. Eles realmente previram o futuro? Eu já vou adiantar a resposta. Eu acho que não. Aquele episódio dos Simpsons, vou deixar aí na descrição o trecho que passa. Ele se passou, no caso, alguns dias antes do desfile dele. Então, provavelmente, quem derrubou o cartaz já tinha visto o episódio poucos dias antes. O episódio é do dia 7 de julho de 2015, não é de 2000. O pessoal fala que é de 2000, não é. Eu vi aqui na internet, tem a fonte. E a passeada dele foi no dia 16 de julho. Então, foi poucos dias antes. Era muito provável que alguém tivesse visto o episódio, tivesse feito aquilo de propósito para ficar igual no episódio. Então, não, gente. Muito provavelmente os Simpsons não previu o futuro. Agora, aquela plaquinha que aparece no fundo, pode ser que sim, não sei. Mas eles provavelmente esperavam que ele ganhasse. Foi um chute, bem certeiro. O Simpsons já errou nessas previsões. Fiquem atentos, pessoal. Valeu.